Vamos lá, futuros suboficiais casensados, para o 8º vídeo da sequência de Direito Constitucional, dentro do contexto do casenso para suboficiais da Marinha. Então, vamos lá. Lembrando aqui, ó, aqui no site do Megamente, se é a primeira vez que você acessa esse vídeo, tem uma playlist lá com todos esses vídeos aqui que você precisa assistir antes desse que está rolando agora, que é o 8º, tá? O anterior é o parte 7, né? Hoje é dia 26 de dezembro, tá? E a gente tem até o dia 16 de janeiro para prontificar esse material aí, porque é o dia da prova. Lembrando, sempre, como prometido, sempre vou lembrar os senhores da questão do pré-projeto. Seu pré-projeto já tem que estar pronto a essa altura do campeonato, porque ele será entregue antes da realização da prova de direito, tá? E lembrando, não é só direito constitucional, tá? São 4 módulos em unidade de ensino de direito. Então, o constitucional é o primeiro. Nós temos ainda 3 para verificar. No vídeo passado a gente parou aqui em princípio da legalidade. Agora a gente vai falar sobre a liberdade de expressão. Começa aqui sem muita delonga, sem churumela. A gente já vai batendo direto ao ponto, porque já temos que dar uma pequena acelerada aí para dar conta desse conteúdo. Então vamos lá. Lembrando que a gente está falando de direitos individuais e coletivos. Já falamos do direito à vida, do direito à liberdade, à igualdade e à legalidade. Agora, a gente já fechou isso aqui tudo aqui, até não autodiscriminação, tá? Começando com direito à liberdade de expressão. Trata-se de um direito muito caro a qualquer democracia. Então, se cair na prova, qual o direito que equivale àquele que é muito caro à democracia? É o direito à liberdade de expressão. Podemos ver o direito à liberdade de expressão no artigo 5º, sempre vai ser o artigo 5º, né, dos incisos 4, 5, 9 e 14. O artigo 5º do inciso 4 diz que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, você pode manifestar-se, falar tudo o que pensa. Porém, você tem que ter vedado, é proibido, né? Proibido o anonimato. Você não pode ficar anônimo. Você falou o que quis, mas responde pelo que falou. Sua liberdade pode ter consequências. É livre, porém você não pode ficar no anonimato. Este inciso assegura a qualquer pessoa a livre manifestação dos pensamentos, sendo porém vedado que o faça sobre anonimato. Na verdade, esse inciso estabelece uma espécie de cláusula geral que, em conjunto com outros dispositivos, asseguram a liberdade de expressão nas suas diversas manifestações. Liberdade de expressão. Esse termo aqui, liberdade de expressão, tem que ser ouvido muito no ano de 2022, depois das eleições aí para a presidência, né? Os jornais falam muito em liberdade de expressão, as mídias, as sociais também estão falando muito sobre as questões de liberdade de expressão. Então isso aqui é um contexto que a gente acaba já visualizando bem, sabendo como é bem o funcionamento dessas questões aqui sobre direito à liberdade de expressão. Agora, as manifestações de liberdade de expressão. Isso aqui é questão de prova, tá? Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4. Falta só uma errada para ele montar a questão. Ele vai dar as 4 opções aí e no meio delas, tem 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai dar as 5 aí, vai mudar uma ou tirar uma daqui, botar algo diferente para pedir a incorreta. Agora, quais seriam essas manifestações quanto à liberdade de expressão? Liberdade de manifestação do pensamento, incluindo a liberdade de opinião. Liberdade de expressão artística. Liberdade de ensino e pesquisa. Liberdade de comunicação e de informação. Aí a liberdade da imprensa. E liberdade de expressão religiosa. Todas essas são liberdades de expressão. Em geral, a vedação ao anonimato impede o acolhimento de denúncias anônimas. Delação apócrifa. Entende o STF que a instauração de procedimento criminal originada apenas em documento apócrifo seria contrária à ordem jurídica constitucional, que veda expressamente o anonimato. Ofenderia
a dignidade da pessoa humana, permitindo a prática do denuncismo inescrupuloso e impossibilitaria eventual indenização por danos morais e materiais. Veja bem, não é ilícita a denúncia anônima, como vemos, por exemplo, no Disque Denúncia. O que é proibido é a denúncia e a instauração de procedimento criminal com base estritamente na denúncia anônima. Nesse sentido, sempre esses dois caras aí, Paulo e Alexandrino, são os feras aí da nossa bibliografia. Eles dizem o seguinte, para esclarecer: é muito importante destacar, entretanto, que o poder público não está obrigado a desconsiderar de pronto e, em definitivo, as denúncias anônimas que receba. O que a jurisprudência do STF não admite é a instauração de procedimento formal, processo administrativo disciplinar, processo penal e etc., com fundamento exclusivamente em delações apócrifas. Poxa, Mega, eu não queria falar não, mas apareceu várias vezes. E o que é esse apócrifo? Onde tiver esse apócrifo, você vai entender duvidoso, tá? Então, voltando, sempre que for apócrifo, você substitui pela palavra duvidoso. Então vamos lá. O que a jurisprudência do STF não admite é a instauração de um procedimento formal, processo administrativo disciplinar, processo penal, etc., com fundamento exclusivamente em delações duvidosas. Em outras palavras, as denúncias anônimas não podem, por si, isoladamente, fundamentar a instauração de procedimento formal contra o denunciado. Mas a autoridade competente deve adotar medidas investigativas informais, procedimentos administrativos internos com a devida discrição para apurar sumariamente. Mega, eu sempre ouço falar sobre essa palavra sumariamente. Me ajuda? Mega, ajuda. Sumariamente quer dizer... Sumariamente é basicamente, de grosso modo, mais ou menos, de sumário. É assim, feito em primeiro plano, que merece, que tem maiores destrinchamento. É resumido, pronto, sumariamente é resumidamente. A veracidade de fatos denunciados. Ao final, se comprovada a plausibilidade dos eventos narrados, aí sim poderá ser instaurado o procedimento formal com o fim de apurar a responsabilidade do possível infrator. A Constituição nos traz em seu 5º artigo, inciso 5, os direitos de quem sofra algum dano decorrente da indevida manifestação por terceiros. Como diz, está aí destacado, diz o seguinte: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Trata-se do tão famigerado direito de resposta. Aí aqui a explicação. O direito de resposta está orientado pelo critério da proporcionalidade, isto é, a resposta deve ser assegurada no mesmo meio de comunicação em que o agravo foi vinculado e deve ter o mesmo destaque e a mesma duração, se em meio sonoro ou audiovisual, ou tamanho, se em meio escrito. Deve-se ressaltar que o direito de resposta não afasta o direito à indenização. O direito de resposta e o direito à indenização por danos morais e materiais, anote-se que essas indenizações são cumuláveis, podem apenar os dois. Aplica-se tanto à pessoa física quanto às pessoas jurídicas que sejam ofendidas pela expressão indevida de juízo ou opiniões. Também um outro termo aqui, tá? Direito de resposta, é um outro termo que a gente tem conhecido bastante aí no finalzinho deste ano, 2022. Então, é outra questão que nos traz um senso, né? Um senso de compreensão. E aqui, ó, direito de resposta, o camarada tá aqui, botou um desenhozinho que passaram um zip na velha guarda aí, não deram direito de resposta, né? Então, continuando, né? Primeiramente, temos que observar que o direito de resposta e o direito de uma eventual indenização não são excludentes. Então, posso aplicar os dois, o outro e até os dois. É perfeitamente cabível a percepção cumulativa de ambos. Cumulativa é isso que eu falei, eu posso apenar com os dois, tanto indenização como o direito de resposta.
É muito comum verificarmos o direito de resposta ao longo de campanhas eleitorais. Eu acabei de falar agora sobre o final de 2022, falando sobre campanhas eleitorais e a gente falando sobre direito de resposta. Um candidato acusa o outro de alguma coisa e o acusado recorre à justiça eleitoral para obter seu direito de resposta, que será proporcional à acusação feita. O direito de resposta se aplica tanto às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas que sejam ofendidas pela expressão indevida de juízo ou opinião. Já o artigo 5º do inciso 9 garante vedação à censura prévia. Censura prévia. Nos seguintes termos: é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Mesmo com o fim da censura prévia, temos que, novamente, relembrar que nenhum direito fundamental se reveste de caráter absoluto. Olha só, ele fala muito mesmo, repete várias vezes que nenhum direito fundamental se reveste de caráter absoluto, ou seja, não é um direito fundamental, mas tem aquelas brechinhas da lei, né? Então, cuidado, cair na prova, alguma coisa dizendo que direitos fundamentais são imutáveis, são absolutos, aí a gente, imutáveis não, são absolutos, aí uma opção incorreta, né? Não se reveste de caráter absoluto, encontrando limites em outros valores protegidos constitucionalmente, sobretudo na inviolabilidade da privacidade e da intimidade do indivíduo e na vedação ao racismo. Podemos verificar esta dicotomia na internet. Calma que eu vou dizer. Dicotomia é aquilo que diverge, né? Um diverge do outro. São situações opostas. Ferramenta junto, eu tô aqui, tá? Essa ferramenta junto às redes sociais permitem que cada um que tenha acesso a elas possua voz ativa no mundo. Todo cidadão pode expor livremente seus pensamentos, atingindo e influenciando simultaneamente inúmeras pessoas em diversas localidades. Assim, qualquer forma de censura prévia à liberdade de expressão via internet deverá ser considerada inconstitucional. Entretanto, ao contrário do que muitos pensam, a internet não se trata de uma terra sem lei. O mundo à parte e eventuais extrapolações no direito à livre manifestação de pensamento também serão igualmente puníveis. Tudo o que é válido no mundo real também é válido no mundo virtual. Por fim, o artigo 5º do inciso 14 da Constituição assevera que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então é reservado o acesso à informação e o resguardo, né, do sigilo da fonte. Em relação ao direito de informação, este alberga apenas o direito, alberga é o que acolhe, né? Acolhe apenas o direito a informações que sejam de interesse público geral, não contemplando aqueles que interessem apenas a esfera privada de uma determinada pessoa. Quanto a isso, novamente o Paulo e o Alexandrino explicam. Eu acho que eu li aqui, não alberga, né? É que alberga. Em relação ao direito à informação, o direito à informação abrange apenas o direito a informações que sejam de interesse público geral e não vai contemplar aqueles direitos e informações que interessem apenas a esfera privada de uma determinada pessoa. Aqui ele vai explicar. Consoante afirmado acima, o direito fundamental de acesso à informação, como ocorre em todos os demais, não é absoluto. Não é absoluto. Ele se refere essencialmente a informações que possam ser de interesse público ou geral. Direito, acesso à informação, somente a informações que possam ser de interesse público ou geral, não cabendo dele cogitar quando se trata de informações que digam respeito exclusivamente à intimidade e à vida privada do indivíduo, seus dados pessoais, né? Seus dados pessoais não são públicos, não podem ser divulgados, né? A lei da informação diz isso também. As quais são objeto de proteção constitucional expressa no artigo 5º, inciso 10. Por outras palavras, todos têm o direito a acessar informações que possam ser de interesse geral,
Mas não existe um direito de acesso à informação que só interesse à esfera privada de determinada pessoa, os dados pessoais. Por outro lado, percebemos também que a Constituição garante a proteção do sigilo à fonte, proteção esta mais voltada à atividade jornalística, uma vez que permite a obtenção de informações as quais, sem esta garantia, provavelmente não conseguiriam alcançar. Em muitos momentos, a proteção e sigilo da fonte é justamente o que permitirá o direito de acesso à informação. Novamente uma explicação, com efeito, o fato de o sigilo da fonte ser estabelecido como uma garantia fundamental para que o indivíduo que possui informação que julgue que devessem ser tornadas públicas, mas se reveladas diretamente por ele colocariam em... Ou seja, o cara quer X9A, mas tinha medo de X9A porque poderia acontecer alguma coisa com ele. Então, por isso, ele pode X9A e ninguém vai deletar. Ele mantém o sigilo da fonte. Por quê? Porque isso aqui acabaria o colocando em risco ou daria para ele qualquer outra espécie de prejuízo. Transmitir essas informações a um jornalista, por exemplo, em que você confie para que este as torne públicas, sem declinar o nome da sua fonte. Então, é um informante, né? Bastará que o informante confie na palavra do jornalista ou em outro profissional que trabalhe com a divulgação de informações, porque sabe que existe a garantia constitucional de que o Estado não terá a possibilidade de impor qualquer sanção ao jornalista que se recuse a revelar a fonte da sua informação. Mas aí a gente está falando de um profissional, certo? Profissional. Então ele não é obrigado a revelar sua fonte. Perceba que a garantia do sigilo da fonte não afeta a vedação ao anonimato. Quem veicular a notícia o fará em seu próprio nome, arcando com as eventuais responsabilidades decorrentes disso. Logo, embora a fonte seja sigilosa, a divulgação da notícia não é. Então, o jornalista não vai divulgar sua fonte, mas ele vai assumir a responsabilidade pela notícia que divulgou. Agora, direito à liberdade de crença religiosa, convicção político-filosófica. Você já deve ter ouvido que nosso Estado é laico. Laico significa que não tem religião. Isso quer dizer que o Estado não possui uma religião oficial. Não quer dizer que o Estado seja contra alguma religião, mas sim que ele tenha posição neutra no campo religioso, adotando uma imparcialidade em assuntos religiosos, não apoiando ou discriminando qualquer religião. O direito à liberdade de crença religiosa e convicção política e filosófica se encontra esculpido no artigo 5º do inciso 8º. Ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. A parte final do dispositivo supracitado traz a denominada escusa de consciência, objeção de consciência ou ainda a alegação de imperativo de consciência, possibilitando que o indivíduo recuse cumprir determinadas obrigações, notadamente as militares, ou praticar atos que conflitem com suas convicções religiosas, políticas ou filosóficas, sem que essa recusa implique restrição a seus direitos. Novamente uma pequena explicação. A escusa da consciência não permite, entretanto, que a pessoa simplesmente deixe de cumprir a obrigação legal a todos imposta e nada mais faça. Nesses casos, de haver uma obrigação legal cujo cumprimento afronte a convicção religiosa, filosófica ou política, o Estado poderá impor a quem alega imperativo de consciência uma prestação alternativa, compatível com suas crenças ou convicções, fixada em lei. Se o Estado estabelece a prestação alternativa e o indivíduo recusa o seu cumprimento, aí sim poderá ser privado dos direitos, tá? É um exemplo aqui, melhorando, por exemplo, o muçulmano, aquele povo que ao pôr do sol estende um tapete e fica abaixando, fazendo aqueles movimentos lá em direção ao pôr do sol, né? Imagine você que você determina uma ordem para o candango automaticamente ele deu o horário dele, ele bota aquele tapete e começa a fazer aquele ritual religioso.
aí você não pode fazer nada, né? Na verdade, você pode impor que nesse momento ele possa ser dispensado da faina para fazer o ritual religioso. Em contrapartida, ele vai executar uma outra faina em compensação. É isso que ele quer dizer mais ou menos. Continuando, vamos desenvolver um pouco mais este tema na última aula da unidade de ensino, quando falar de serviço militar. Direito à inviolabilidade domiciliar. Esse aqui é um direito que todo mundo conhece, ouve falar, pelo menos. Esse diria que é o mais popular. O artigo 5º do inciso 11 diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. É judicial durante o dia. Mais uma explicação. A inviolabilidade não alcança somente a casa, residência do indivíduo. Na verdade, o conceito normativo de casa é abrangente, se estende inclusive a qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade, compreendendo, observada essa específica limitação espacial, que é a área interna não acessível ao público, os escritórios, o consultório profissional, as dependências privadas da empresa, o quarto de hotel e etc. O exposto acima é o entendimento jurisprudencial para a palavra casa. Segundo o texto constitucional, sem o consentimento do morador, só se pode adentrar em um domicílio. Aí, situações que você pode entrar no domicílio sem o consentimento do morador. Vamos lá. Por determinação judicial, isso só vai ocorrer durante o dia. Em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro e durante o dia, no caso do socorro, né? Pode ser durante o dia e também à noite. E nesse caso, aí de flagrante delito, desastre, prestar socorro, não vai precisar de determinação judicial. Agora, direito à propriedade privada. O artigo 5º do inciso 22 da Constituição diz o seguinte: é garantido o direito à propriedade. Assim como todos os outros direitos que tratamos, o direito de propriedade também não é absoluto. Mais uma vez ele diz que o direito não é absoluto. Então, isso tem cara de que vai cair na prova, tá? Quando fala muito de um conceito, então vai cair alguma questão na sua prova querendo enrolar vocês aí, dizendo que o direito fundamental é absoluto. Atenção, não é absoluto. O nosso ordenamento jurídico, em diversos dispositivos, deixa assente que a propriedade deve atender a uma função social. Aí essa questão da função social, né, nos remete aí ao MTST, quando o movimento dos trabalhadores sem terra invade alguma propriedade privada, a alegação está aqui, sempre dentro desse artigo 5º, inciso 22, 23 da Constituição Federal, que diz o seguinte: a propriedade atenderá à sua função social, o que lá não justifica uma invasão, né? E diz que ela não está cumprindo seu dever, né, social, mas aí é uma outra discussão. Enfim, assim, em diversos pontos da nossa Constituição está assegurado o direito à propriedade, porém o proprietário tem alguns deveres, como por exemplo o dever de uso adequado da propriedade, mormente no que concerne à sua exploração econômica. Então, essa invasão aí à propriedade privada que não está atendendo a sua função social é justificada porque o proprietário ele não está cumprindo a lei. Mas assim, o fato de não cumprir a lei não significa que ele perde o direito da propriedade privada e por isso os outros poderiam tomá-la, né? É uma interpretação incorreta. Só que é isso que acaba acontecendo. Só que no contexto atual do MTST entra outros artigos envolvidos, porque eles formam assentamentos, movimentos sociais, e aí tem menores de idade, famílias carentes, então tem todo um outro contexto social. Mas o que nos interessa em relação a isso é que você, quando tem uma propriedade, ela tem uma função social.
E no caso, é mais explorada aqui, ó, é mais esse mormente, quer dizer principalmente, né? Principalmente, não unicamente não, é principalmente no que concerne a sua exploração econômica. Então, uma fazenda, por exemplo, plantação de cana, sei lá, tem uma função social de produzir cana. Se não produz, ela está deixando de cumprir a sua função social. Assim, não pode o proprietário do terreno urbano mantê-lo não edificado ou subutilizado. Artigo 182, parágrafo 4 da Constituição. Então, ele declara que a terreno é para plantar cana e ele simplesmente não faz nada lá. Ou declara que é para terreno urbano e não constrói nada lá, então ele está incidindo aí, contrariando o artigo 182 do parágrafo 4 da Constituição. Assim, pode o proprietário do terreno urbano mantê-lo não edificado ou subutilizado, sob pena de sofrer severas sanções administrativas. Aí, quando ele incorre nesse artigo aqui, ele pode sofrer severas sanções administrativas. Não pode o proprietário do imóvel rural mantê-lo improdutivo. Olha só, é sempre a mesma desculpa, né? Ele não pode manter o imóvel improdutivo, certo? Proprietário rural, devendo atender às condições estabelecidas no artigo 186 da Constituição. O desatendimento da função social da propriedade pode dar ensejo a uma das formas de intervenção do Estado no domínio privado, a desapropriação. Mas olha só, veja bem, veja como é interessante essa parte da matéria aqui. Olha só, essa não utilização da função social do imóvel, ela pode trazer severas sanções administrativas. Mas quem aplica essas sanções administrativas é o Estado, que pode ser a desapropriação. O que a gente vê nos movimentos aí, que eu acabei de falar anteriormente, é a invasão por particulares, pessoas civis, na terra, obrigando o Estado a entrar em um processo de desapropriação. E assim, essa ausência da função social, não cumprimento da função social do estabelecimento, ele tem que ser justificado. Há um processo legal, um julgamento e uma desapropriação. Não é chegar lá, você tinha que plantar cana, não plantou, agora a terra é minha. Não funciona assim, tá? É o Estado, tá? Que pode incorrer, pode apenar com a desapropriação. Outro sim, o direito à propriedade deverá ceder quando isso for necessário à tutela de interesse público, como ocorre nas hipóteses de desapropriação por utilidade ou necessidade pública, de requisição administrativa, de requisição de bens no estado de sítio. Aqui é interessante, né? Requisição administrativa ou requisição de estado de sítio. Você pode também perder sua propriedade, pode ser desapropriada. Um exemplo disso é, por exemplo, se você encontrar petróleo no seu terreno. Esse petróleo não será seu. Provavelmente você vai ser desapropriado. Ainda, quando a utilização da propriedade for feita de forma altamente lesiva à sociedade, o Estado poderá impor sua perda tanto na esfera penal quanto na administrativa. Sendo que, na maioria desses casos aqui, o Estado compra a propriedade, né? O direito de propriedade abarca não apenas os bens corpóreos, mas também os incorpóreos. E aqui, uma explicação. O direito de propriedade assegurado na Constituição como direito fundamental abrange tanto os bens corpóreos quanto os incorpóreos. Quanto à propriedade de bens incorpóreos, merece específica proteção constitucional a denominada propriedade intelectual. A propriedade intelectual abrange o direito do autor e os direitos relativos à propriedade industrial, como a proteção das marcas e patentes. Por fim, o direito de propriedade não é incompatível com a incidência de tributos sobre o valor determinado
de determinados bens ou do patrimônio geral. Em respeito ao direito de propriedade, entretanto, não pode a carga tributária apresentar um ônus tão elevado que chegue a assumir caráter confiscatório. Isso aqui é o IPTU, PTI e IPTU que a gente paga aí dos imóveis, né? É seu, você paga imposto sobre ele. Porém, o artigo diz que ele não pode ser a carga tributária não ser muito elevada. De maneira que o ônus seja tão grande, o ônus é a despesa, né? A despesa seja tão elevada que pode ser até confiscado pelo não pagamento. É muito elevado, você não vai conseguir pagar e provavelmente vai ser confiscado. Não pode ser essa carga tributária tão elevada assim. Próximo direito é o direito devido processo legal. O artigo 5º da Constituição afirma que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, veja bem, ninguém será privado da liberdade e de seus bens, seus bens, inclusive esse aqui, desapropriação, cadê? Desapropriação. Pode acontecer desapropriação? Tem, mas assim, ninguém poderá ser privado de seus bens sem o devido processo legal. Então, sempre, como marca, abre um processo, verifica as condições, o contexto que está surgindo e vai ser julgado aí se vai ocorrer a desapropriação ou não. O princípio do devido processo legal consubstancia uma das mais relevantes garantias constitucionais do processo. Garantia essa que deve ser combinada com o princípio da inafastabilidade de jurisdição e com a plenitude do contraditório e da ampla defesa. Esses três postulados, conjuntamente, afirmam as garantias processuais do indivíduo no nosso Estado Democrático de Direito. Do devido processo legal derivam ainda outros princípios pertinentes às garantias processuais, como o princípio do juiz natural e a só admissibilidade de uma correção aqui separou, né? Vou ler de novo porque já deu trabalhinho aqui. Do devido processo legal derivam ainda outros princípios pertinentes às garantias processuais, como o princípio do juiz natural, a só admissibilidade de provas lícitas no processo, a publicidade do processo, a motivação das decisões. O princípio do devido processo legal deve ser entendido como uma garantia de proteção ao direito e liberdade do indivíduo, mas também em qualquer processo restritivo de direito. Significa dizer que deve ser assegurado ao indivíduo paridade de condições em face do Estado, quando este intentar restringir a liberdade ou o direito a qualquer de seus bens jurídicos constitucionalmente protegidos. Direito ao contraditório e à ampla defesa. Aí o artigo 5º, um de seus incisos da Constituição, diz o seguinte: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Novamente, explicação. As garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa são indissociáveis, não se separam, tá? Estão sempre juntos, caminhando paralelamente no processo administrativo judicial. Estão também intimamente ligadas ao princípio do devido processo legal, pois não há como se falar em devido processo legal sem a outorga da plenitude da defesa, que é o direito de defesa técnica, direito à publicidade dos atos processuais, direito à citação, direito à produção de provas, direito de recurso e direito de contestação, e muitos outros. Para a ampla defesa, entende-se o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo administrativo ou judicial todos os elementos de prova licitamente obtidos para provar a verdade, ou até mesmo de omitir-se ou calar-se, se assim entender, para evitar sua autoincriminação.
Por contraditório, entende-se o direito que tem o indivíduo de tomar conhecimento e contraditar tudo que é levado pela parte adversa ao processo. De desmentir, né? É o princípio constitucional do contraditório que impõe a condução dialética do processo. A dialética do processo é justamente a discussão, tá? Discussão, argumentação, tá? Significando que a todo ato produzido pela acusação caberá igual direito de defesa. Isso aí é uma defesa e como é que chama? Que está atacando. Sim, enfim, um defende seu lado e o outro defende o outro. De apresentar suas contrarrazões, de levar ao juízo do feito uma versão ou uma interpretação diversa daquela apontada inicialmente pelo autor. O contraditório assegura também a igualdade das partes no processo, pois equipara, no feito, o direito da acusação com o direito da defesa. Conforme jurisprudência do STF, o postulado de ampla defesa e do contraditório inclui o direito de as partes obterem informações de todos os atos praticados no processo, o direito de manifestação oral ou escrita das partes acerca dos elementos fáticos e jurídicos constantes do processo e o direito das partes de ver seus argumentos considerados. Então, tudo que tiver sobre a manifestação das partes está falando sobre contraditório e ampla defesa. Também uma questão prontinha aqui para vocês. Igualmente, a jurisprudência do STF entende que no âmbito do processo criminal, a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa não são exigíveis na fase de inquérito policial, tampouco no inquérito policial militar. Normalmente o contraditório é justamente a audiência no ambiente militar, né? Vai para o livro, audiência, ou quando está sindicância não tem contraditório, é só apuração de fatos. Mesma coisa do inquérito, é apuração. Quando você for denunciado ou quando for audiência, aí você vai responder lá, vai ter o direito ao seu contraditório. Isso porque o sistema jurídico brasileiro, o inquérito policial e o IPM afiguram-se como mera fase investigatória. Então, é só apuração de natureza administrativa destinada a subsidiar a atuação do Ministério Público. Aí você vai voltar a falar nisso depois quando for falar de IPM. Vedação à prova ilícita. Novamente, um dos incisos do artigo 5º da Constituição diz o seguinte: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. A prova ilícita é aquela obtida com infringência ao direito. A prova ilícita não pode ser utilizada nem no processo judicial, nem nos processos administrativos. A simples presença de prova ilícita nos autos não invalida necessariamente todo o processo, se existirem nele outras provas lícitas e autônomas, isto é, colhidas sem necessidade dos elementos informativos revelados pela prova ilícita. Quando constatada a presença de provas ilícitas nos autos de um processo, deve-se fazer a separação das provas lícitas das ilícitas, podendo o processo ter o seu corpo continuado com base unicamente nas provas lícitas neles presentes. Porém, a prova ilícita originária contamina todas as demais provas obtidas a partir dela. Todas as provas decorrentes da ilícita são também ilícitas. E a aplicação entre nós da denominada famosíssima teoria dos frutos da árvore envenenada. Princípio da presunção da inocência. Este princípio se encontra previsto num dos incisos do artigo 5º da Constituição, que diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. O indivíduo é presumido inocente, cabendo ao Estado comprovar a sua culpabilidade. Ela é decorrente de um antigo conhecidíssimo brocardo latino que diz, in dubio pro reo, segundo o qual, existindo qualquer dúvida na interpretação da lei ou na capitulação do fato, adota-se aquela que for mais favorável ao réu. Na dúvida, o réu tem razão. E o outro é: o ônus da prova cabe ao acusador.
Ainda que fundamentado no postulado da presunção de inocência, o STF entende que no julgamento de matéria criminal, havendo empate na votação, a decisão beneficiará o réu, que restará absolvido. Princípio da não autoincriminação. O preso tem o direito de permanecer calado para não se autoincriminar com as declarações prestadas, seja no inquérito policial, seja perante a autoridade judiciária. A rigor, conquanto referida ao preso, essa garantia constitucional abrange toda e qualquer pessoa perante qualquer esfera do Estado, pois, diante da presunção de inocência, que também constitui garantia fundamental do indivíduo, a prova da culpabilidade incumbe exclusivamente à acusação. Então, ao acusador cabe o ônus da prova. Assim, conforme tem sido reiterado, afirmado pelo STF, qualquer pessoa que seja objeto de investigações administrativas, policiais, penais ou parlamentares, ostentando ou não a condição formal de indiciado, ainda que convocada como testemunha, possui o direito de ficar em silêncio e não produzir provas contra si própria. Conforme o STF, o preso tem o direito de ser informado a respeito dessa garantia constitucional, direito ao silêncio, sob pena de nulidade absoluta do interrogatório. Se ele não foi informado disso, não vale de nada. Logo, a falta de advertência da sua documentação formal faz ilícita a prova que, contra si mesmo, forneça o acusado, ainda quando observadas demais formalidades procedimentais do interrogatório. Em face desse entendimento, o STF considera ilícita a gravação clandestina de conversa informal do indiciado com policiais, por constituir dita conversa informal modalidade de interrogatório, o qual, além de realizar-se sem as formalidades legais do interrogatório no inquérito policial, se faz sem que o indiciado seja advertido do seu direito ao silêncio. Ademais do direito à não autoincriminação, a Constituição assegura expressamente ao preso o respeito à integridade física e moral, o direito de receber assistência de sua família e de advogado, a garantia de que sua prisão e o local em que ele se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à sua família ou à pessoa por ele indicada, o direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão ou por seu interrogatório policial, bem como a garantia de que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. E aqui a gente termina essa unidade de ensino. Vimos até princípios da não autoincriminação. Próximo vídeo a gente mata os remédios constitucionais em um vídeo só. No outro, Poder Executivo. E no outro, Legislativo, Judiciário e Forças Armadas. Cada um desses itens vai ficar em um vídeo separado, tá? Esse aqui foi o 7, esse vai ser o 8, esse o 9, esse o 10, esse o 11, esse é o 12. E a gente vai entrar aí no próximo assunto, que é Direito Penal Militar e Direitos Processuais. Agora atenção, acabou o mimimi, tá? 40 minutos, um pouquinho mais de 40 minutos de vídeo isso aí, e vão ser pesados mesmo, porque direito é pesado, mas não fica titubeando não, porque você piscar o olho já vai aparecer 3 vídeos aqui, tá? Esse aqui foi longo, muito conteúdo, mas esses 3 aqui devem sair no mesmo dia, tá? Então, Casenso, só aqui no Megamente, até o próximo vídeo e tamo junto.